O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Para a galera que está se preparando aí para concursos do judiciário, é claro que isso aqui é importante, né? Se eu falo do processo judicial, ó, eu preciso ter a qualificação das partes. Estou tratando de dados pessoais, tá? E também, ó, posso tratar dados pessoais para a proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiro. Sim, questões de saúde. Ó, por exemplo, eu não tenho os dados de vacinação contra a Covid, eu não tenho os dados no âmbito, né? Tanto da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sobre como anda a vacinação da população brasileira, quem tomou quantas doses, quem está completamente imunizado, enfim, não são informações importantes? E a informação sobre a minha vacinação, sobre a minha carteira de vacinação, são dados pessoais relativos à minha pessoa. Então, como é que vai ser o tratamento desses dados? Opa, eu preciso ter uma política pública de saúde, o tratamento desses dados referentes à vacinação de cada cidadão, de cada pessoa, Brasil afora, né? Importantíssimo, inclusive, né? Essas questões e esse planejamento enquanto política pública de saúde, né? Planejamento e consecução, né? E execução das campanhas de vacinação. Para a tutela da saúde, olha, sem querer, exemplificando o 7, eu exemplifiquei o 8, ó. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. Não tem lá, quando você foi vacinar contra a Covid, você não recebeu a sua carteirinha de vacinação com seu nome, papapá, não tem a comprovação? É exemplo, tá? A Covid, a vacinação contra a Covid-19 aí, ó, é um exemplo para o inciso 8, artigo 7º, inciso 8 da CF 88. Tranquilo? Ó, da CF 88, né? Da LGPD, tava pensando na CF aqui, entendeu? Mas enfim, artigo 7º, inciso 8. Ó, vale a pena aqui, ó, prestar atenção nisso aqui, tendo em vista a Covid, né? Tendo em vista aí, ó, a necessidade de tratar de dados pessoais em razão de questões de saúde. A pandemia de Covid-19 demonstrou isso e demonstra isso, né, claramente aí, né? Lembrando que ainda existe aí, né, gente, um sério risco de contaminação, então bora todo mundo vacinar, tá? Mas enfim, inciso 9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Não entendi, professor. Eu não tenho o controlador, que é o gestor do banco de dados, ele não tem poder de decisão sobre aquele banco de dados? Gente, eu preciso estruturar e organizar o banco de dados da melhor maneira possível. Inclusive aquelas partes que podem ser acessadas com um determinado nível de transparência, outras partes que devem ter um nível mais restrito, outras partes que devem ter um nível de sigilo, né, presente ali. Então, para começar, você tem o banco de dados X. E nesse banco de dados você precisa organizar as informações e franquear àqueles que irão utilizar-se do banco de dados os níveis de acesso. Então, o controlador, o gestor do BD, do banco de dados, ele vai organizar, ele vai arquitetar o banco de dados e administrar o banco de dados de acordo com o que for mais necessário e próprio ali para os fins daquele banco de dados. É princípio da eficiência aqui, se a gente parar para pensar, por exemplo, em um banco de dados da administração pública. Agora, isso autoriza o gestor, o controlador do banco de dados, a sair por aí atropelando direitos e garantias individuais? Claro que não, gente. É claro que não. É por isso que tem essa ressalva aqui, ó, ok? Exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Então, ó, aqui eu tenho um confronto entre a necessidade e melhor organização do banco de dados versus os dados individuais, pessoais, né, obviamente, de uma determinada pessoa. O que tem que prevalecer? Ora, tem que prevalecer a privacidade. Tem que prevalecer a proteção dos dados pessoais. O próprio nome da lei já diz. É a LGPD. Qual que é o valor final da LGPD? Proteção de dados pessoais. Então, sempre que houver um choque
entre dados pessoais, tá? E as necessidades, né, instrumentais, vamos dizer assim, de organização do banco de dados, de, enfim, disponibilização das informações daquele banco de dados, o que precisa prevalecer? A proteção dos dados pessoais. Tranquilo? Então tá aí.